Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você precisa ser gerado em submissão. E eu fiquei com isso muito forte no meu coração. E o que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração é que essa área foi outra área deturpada por Satanás. Sabe, até algo que eu estava pensando, quantos já perceberam que nas ministrações é algo que isso foi deturpado por Satanás? Eu acho que a gente vai fazer uma série aqui. Restaurando o que Satanás deturpou. Porque essa foi outra área muito importante que Satanás deturpou, a submissão. Porque se nós formos estudarmos na palavra, a submissão era algo presente do início ao fim. Adão era submisso a Deus. Quando Deus criou o Éden começou em submissão. Jesus foi submisso ao seu pai José até os 30 anos. E depois ele foi submisso a Deus diretamente. Então a submissão é algo que está fundamentado no reino de Deus. E se nós não entendermos o verdadeiro significado de submissão, nós não vamos conseguir entender aquilo que Deus tem. Eu fui procurar no dicionário e submissão significa disposição para obedecer. E eu achei isso muito incrível. Porque submissão não é uma obrigação. Submissão é uma posição. E Satanás ele foi tão astuto que ele colocou a submissão como você é obrigado a fazer. A submissão, Satanás ele deturpou tanto que ele transformou em uma opressão. Por isso que hoje é muito difícil você ver um jovem que se submeta. Sabe o que Deus falou no meu coração? Que é tempo de jovens de Deus serem gerados na submissão, porque hoje vivemos em uma sociedade que foi gerada na rebeldia. E isso é muito forte, porque hoje nós estamos vivendo em uma sociedade rebelde. Até ontem eu estava conversando com o Alan, depois que terminou o ensaio, e a gente estava falando que hoje a nossa nação não está numa liberdade de expressão. Ela está numa libertinagem de expressão, porque hoje tudo que é imoral, tudo que é ilícito está liberado para ser mostrado. O nosso país é um dos países com maior libertinagem que existe, porque hoje se pode tudo e não se deve respeito a nada. Hoje nós temos uma sociedade, uma geração que muito se fala e pouco se ouve. Vamos melhorar que muito se fala, mas nada sabe. Hoje nós temos uma geração que não precisa, que gloria a rebeldia. Hoje nós temos uma geração que aplaude o desrespeito, que aplaude a desobediência. Não vamos muito longe, há um tempo atrás, na minha época isso já começou a ser deturpado, na época que eu estava na escola, mas há um tempo atrás, Deus o livre se alguém desrespeitasse o professor. Tinha épocas que ficava de joelhinho no milho, que dava com a régua na mão, o professor, porque tinha que obedecer. Hoje as pessoas vibram quando um aluno bate num professor. Hoje o desrespeito é total. Hoje as pessoas vibram quando alguém responde, o professor acham bonito, porque a submissão foi deturpada. Satanás deturpou a submissão, apresentou uma opressão, e sobre a opressão houve a rebeldia. Eu não vou fazer isso, porque eu não devo fazer isso. Eu não sou obrigado a fazer isso, então eu vou me rebeliar. Então o que Deus colocou no meu coração? Que é tempo de nós sermos gerados numa submissão, onde uma sociedade já foi gerada em rebeldia. Quem que vai restaurar isso? Quem que vai trazer à luz? Os filhos de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: é tempo de você ser gerado em submissão. Vamos ler lá em 1 Pedro 5, versículos 5 e 6, amém? Da mesma forma, vocês que são menos experientes, jovens, submetam-se aos líderes. Além disso, todos devem se revestir de humildade um para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, aos orgulhosos,
mas aos humildes concede a graça. Portanto, humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo certo ele os exalte. Fala comigo. Jovens, submetam-se aos seus líderes. Jovens, tenham disposição para obedecer os seus líderes. Eu estava estudando sobre submissão e como existe versículos que falam sobre se submeter. A importância da submissão. Tem um versículo que ele fala que nós devemos se submeter aos nossos líderes e aos nossos governantes. Porque se eles estão lá, foram estipulados por Deus. É muito forte. E se você for analisar a nossa vida inteira, no decorrer de toda a nossa vida, nós sempre vamos ter que nos submeter a alguém. Se você for pensar, quando nós somos crianças, nós devemos se submeter aos nossos pais, não é verdade? Então nós devemos obedecer aos nossos pais. Daí aquela ideia, né? Meu, quando fazer 18 anos já era, sou livre. Quem fez 18 anos sabe que nada muda, né? Deixa eu já desiludir alguns. E, beleza, terminei, mas a decorrer disso você se submete aos seus pais e tem os seus professores. E no decorrer da vida você vai para a faculdade, tem seus professores. Você vai para o trabalho, tem seus chefes. Vocês casam, as mulheres, a palavra diz que tem que ser submissa ao marido, e o homem tem que ser submisso a Deus. Nunca acaba a submissão, porque é algo muito importante. É um dos fundamentos principais do reino de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você precisa ser gerado em submissão. Sabe por quê? Porque uma das coisas mais importantes que foram deturpadas e que a submissão influencia diretamente é a imaturidade, o orgulho e a falta de entendimento do que significa submissão. Hoje as pessoas elas não se submetem porque elas têm um entendimento errado. Isso afeta diretamente ao orgulho e isso mostra totalmente a sua imaturidade. Cara, a submissão, ela é totalmente voltada a pessoas maduras. Sabe, se a gente for analisar, cara, submissão a gente leu que é disposição para obedecer. E sabe o que Deus falou no meu coração, cara? Que eu achei muito interessante, que submissão não tem a ver com concordo, não tem a ver com vontades. Tem a ver com confiança. Sabe, porque a palavra de Deus diz: jovens, submetam-se aos seus líderes. Sabe, e agora você fica analisando, eu quero que você pense, quantas pessoas que você conhece, ou quantas às vezes já passou pelo seu coração, cara, eu vou sair dessa igreja, eu vou sair disso, não, porque as ideias não batem, eu vou procurar um lugar que eu concorde mais. E sabe por que submissão tem a ver com confiança, cara? Porque confiança em quem está à frente e confiança no seu relacionamento com Deus. Porque quando você tem um relacionamento com Deus, você tem entendimento de onde você tem que ficar. Você tem a direção que Deus te deu. E quando você olha para a submissão, você tem que se submeter a um lugar, às vezes, que você não concorda com alguma coisa. Misael, vai lá e faz assim. Eu não concordo, mas, cara, submissão não tem a ver com se você concorda ou não. Submissão tem a ver em confiança. Não, eu vou fazer porque Deus está na frente. Eu vou fazer porque eu confio naquilo que está sendo feito. Sabe o que eu quero falar para você? Que cada um de vocês são discipulados por alguém. Sabe, querido, abrace o seu líder, abrace aquele que te discipula, se doe por completo, abra a porta do seu coração, se submeta, tenha disposição para obedecer, porque é a bênção em quem se submete. Sabe, esquece os seus, Misael, mas daí isso vai ser uma omissão, isso é opressão, não dá importância para aquilo que
que eu sinto, não é que você sente, mas às vezes você põe sua vontade acima da sua obediência. E quando você faz isso, isso é pecado. Sabe uma coisa que Deus falou muito forte, cara? Deus, ele só revela o propósito para aqueles que foram gerados em submissão. Porque se você não foi gerado em submissão, você é cheio daquele dos porquê, eu não faço se eu não entender. Daí Deus chega e fala assim, ó, te dou essa direção, você não foi gerado em submissão. Então a sua primeira pergunta vai ser, Senhor, mas por que eu vou fazer isso? E Jesus, não, cara, só faça. Deus te dá uma direção fácil, você vai ficar nos seus porquês, porque você não foi gerado sobre uma disposição de obediência. Então para você é muito difícil obedecer. Sabe, submissão ela tem a ver com total confiança, porque, cara, lembra o que eu falei para vocês? No reino de Deus, no reino humano, na cultura humana, você precisa entender para depois confiar. Na cultura do reino de Deus, você precisa primeiro confiar para depois entender. Sabe, muitas vezes Deus está te pondo à prova para você se submeter, e muitas vezes você não entende o porquê. Porque não é hora de você entender, é hora de você obedecer. Porque submissão não está atrelado às suas vontades, não está atrelado com o que você concorda, está atrelado em você confiar naquilo que Deus está fazendo. Porque a partir do momento que você tem um relacionamento com Jesus, a partir do momento que a sua vida inteira está no controle das mãos de Deus, você tem a convicção que tudo que você está passando é porque Deus está te moldando para algo grande. Sabe, cara, a gente precisa voltar a fundamentar os princípios de Deus. Nós hoje vivemos numa sociedade que foi gerada em rebeldia. Se você for olhar, cara, tudo está deturpado. A palavra fala que a verdade se tornou mentira e que as mentiras se tornaram verdades. Está tudo um caos, mas os filhos que foram gerados em submissão, os filhos que foram gerados no reino de Deus, vão trazer a luz para este povo, vão trazer a luz para estes jovens. Sabe, às vezes, cara, eu tenho certeza que você já ouviu tanta ideia, nada a ver, tanta visão, nada a ver, que alguns amigos, que algumas pessoas próximas de você vieram falar sobre respeito, sobre obediência, que você, meu Deus, cara, nada a ver, tá tudo errado. Sabe, cara, tá tudo invertido. Esses dias eu fui no postinho, que eu fui fazer um exame. Cara, eu me assustei. O quanto de menininha que, cara, deveria ter uns 15, 14, com criança no colo. Cara, os valores foram se perdendo, não se tem mais respeito, não se é mais submisso a ninguém. E daí você fala, Misael, mas o que isso tem a ver? Cara, obediência. Você precisa se submeter à obediência. Submissão é disposição a obedecer. E sabe por que é tão difícil nós nos submetermos? Porque isso mexe com o nosso orgulho. Sabe, cara, a gente tem a visão que se submeter é ser inferior. Sabe, a gente tem a visão que a gente, às vezes, submissão é você ser confrontado, às vezes submissão é você ser alinhado, e para ser alinhado, muitas vezes vai haver o confronto, e você acha que submissão é te levar à inferioridade. Essa é a visão deturpada que o diabo fez, o diabo deturpou a submissão, então hoje não se entende mais quando é confronto, correção, não se entende quando Deus está te preparando para algo maior, quando Deus está te moldando o seu caráter, daí para você já é afronta, não é confronto, então você já fica nervoso, você já se rebela, você já quer sair da igreja, você já não entende. Satanás deturpou, então, na sua mente, no nosso subconsciente, o ato de nós nos submetermos é como se ele nos levasse a uma inferioridade. Cara, submissão é você se dispor a alguém. Sabe, submissão é você se dispor a alguém. Tem um versículo que Jesus fala, submetam-se uns aos outros. Cara, submissão é fundamento do reino de Deus. Sabe uma pessoa que se submetia a pessoas que não são intelecto, mas que não entenderam o reino de Deus? Jesus. Jesus entendeu por completo o reino de Deus, e era o que ele estava manifestando na terra. Mas tinham pessoas que não entendiam, então ele se submeteu a elas.
Sabe, se ele precisou ter que descer o seu ensino, ou o seu nível de expor o reino de Deus, ele fez, ele falava e tinha pessoas que não entendiam. Então o que ele fez? Inventou histórias para que as pessoas entendessem o reino de Deus. Só que você só vai chegar nesse nível de submissão quando você aprender a se submeter aos seus líderes. Como tudo no reino de Deus é processo. Cara, não tem como você manifestar o reino de Deus se você não aprendeu a ser submisso. Deus não vai te dar um propósito para você manifestar se você não sabe ser submisso, porque, cara, você nunca vai andar sozinho. O único ser que era capaz de andar sozinho preferiu gerar alguém. E o único ser era Deus, e ele preferiu gerar Adão. Porque a sua identidade paterna falou e gritava e ele não quis andar sozinho. O único que era capaz de andar só. Paulo fala, é bom que você não ande. Sabe, então o que eu falo para você? Você nunca vai andar sozinho. Então Deus nunca vai te dar um propósito para você gerar sozinho. Se você não é casado, você vai ter pessoas, amigos, pessoas que compraram a sua visão. Mas se você não aprendeu a se submeter lá atrás aos seus líderes, você não vai aprender a passar a visão que Deus te deu. Por isso que hoje existem muitos opressores e oprimidos, porque foram pessoas que não se submeteram e não sabem passar a missão para aqueles que vão ser submissos a eles. E isso gera opressores e oprimidos. Cara, você só vai entender a missão. Deus só vai te passar uma real missão quando você aprender a ser submisso. O que eu quero falar para você nessa noite? Hoje vocês estão passando, nós estamos, eu também sou discipulado por alguém. O que eu quero falar para você? Se submeta, cara. Rompa o orgulho, quebre o orgulho. Tire essa ideia que a submissão vai te levar a uma inferioridade. Sabe, se disponha a obedecer. Queira obedecer. Isso não é uma obrigação, isso é uma opção. Jesus nunca vai chegar e vai falar assim, você é obrigado a fazer isso. Não. Isso sempre vai ser uma escolha. E hoje eu encorajo você a escolher se submeter a Deus, se submeter aos seus líderes. Cara, o reino de Deus, os fundamentos é a submissão. Você precisa aprender a se submeter. Hoje, o maior problema da nossa juventude é a falta de submissão. E quando não se tem submissão, se gera rebeldia. E hoje nós temos uma sociedade gerada na rebeldia. Uma sociedade que não se tem princípios, não se tem valores. Uma sociedade onde não existe certo ou errado. Você pode fazer tudo. Você pode fazer o que quiser que não tem consequências. Hoje nós temos uma geração que quer colher frutos sem passar pelo processo de plantar. E tudo isso porque não aprendeu a se submeter. Satanás deturpou a submissão e colocou na sua cabeça que se você se submeter, você será oprimido sobre um opressor. E a ideia nunca foi essa. A ideia de submissão é você se dispor a obedecer, porque você entende aquilo que Deus tem para você e você entende que a sua submissão nada mais é do que moldar o seu caráter e parecer com Jesus. Você precisa entender isso, cara, que é tempo de você se submeter, é tempo de você derrubar o seu orgulho, é tempo de você derrubar o seu eu. E é tempo de você se submeter. Lembra? Submissão não tem a ver com concordar. Submissão tem a ver com confiar. E a confiança não é aquilo que você entende para confiar. Confiança é aquilo que você caminha e depois Deus te revela porque você tem fé naquilo que você está caminhando. Se você for estudar os livros da palavra de Deus, Deus falou para Abraão, vai, que você vai ali naquela terra. Ele falou, vai que eu te mostrarei a terra. Quando Moisés, ele falou que Moisés ia libertar o povo, ele já mostrou para Moisés como que ia ser tudo? Não, ele falou, ei, vai que daí eu falo, você só vai ser a boca. Cara, a submissão tem totalmente a ver com confiança. Muitas das vezes nós não conseguimos
nos submeter porque nós queremos entender o porquê. Não é verdade? Vamos imaginar, Misa, vai fazer aquilo. Por quê? Vai fazer isso, mas por quê? Sabe, cara, parece bobeira, mas muitas das vezes isso está fundamentado em nós. Nós não conseguimos nos submeter porque primeiro nós queremos entender o porquê, porque se não precisar eu não faço. Não, cara, não tem a ver com o que você quer. Ontem eu estava conversando, né, chamei o Ju para tomar um café comigo lá em casa, que agora eu estou sozinho. E daí a gente estava conversando muitas coisas, muitos assuntos. E nós estávamos falando e nós chegamos na seguinte conclusão. Que você ser adulto não é você fazer o que você quer, é fazer o que é preciso. E isso eu achei muito forte naquilo que nós estávamos conversando. Cara, que quando você é criança, você só quer fazer aquilo, você prefere fazer aquilo que você quer, não é? E quando você não pode, você já abre o berreiro, já chora, porque você não sabe se submeter. Mas quando você chega a uma idade, que a maturidade vem, você entende que as coisas não se fazem porque você quer, mas sim porque é preciso. E hoje eu venho dizer para você que é preciso você se submeter a alguém. Que você precisa confrontar o seu orgulho e se submeter a alguém. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, cara, você precisa ser gerado em submissão. Fala, você realmente precisa ser gerado em submissão. Sabe, quando a gente começa a avaliar essas coisas, nós vemos que, cara, nós temos muito para permitir que Deus faça. Nós temos muitas áreas das nossas vidas que nós temos que permitir com que Deus trabalhe. Sabe? E essa é uma das áreas mais difíceis, por quê? Porque mexe totalmente no nosso eu. Mexe totalmente nos nossos conceitos, nas nossas opiniões. Porque você obedecer, porque você se dispõe a obedecer, muitas vezes anulando aquilo que você achava que era certo, mas não foi daquele jeito. Isso mexe diretamente com o seu orgulho. E hoje o orgulho é o maior problema do nosso coração. É muito fácil nós colocarmos em uma posição de orgulho. É muito fácil nós gerarmos orgulho em nós. Sabe, uma das coisas que eu quero que você entenda é que muitas vezes nós, por sermos insubmissos, nós começamos a gerar rebeldia. Cara, e quantas pessoas se aproximaram de você que você precisava refletir o amor de Deus, mas pela sua insubmissão você acabou gerando rebeldia. Frutos de rebeldia. Deus te chamou para você gerar os fundamentos do reino, e os fundamentos do reino são a submissão. Jovens, submetam-se aos seus líderes. Ele fala aqui nessa versão, ela é incrível, ela fala assim, vocês que são menos experientes, submetam-se aos seus líderes. Se revistam de humildade, um para com os outros. Eu achei esse versículo muito forte, cara. Você já percebeu que na Bíblia sempre tem um versículo, algo relacionado a jovens? Cara, porque Deus preparou tudo, cara. Ele sempre preparou, ele sabia o que você ia passar, ele deixou vários ensinamentos para que você se torne forte, para que você se permita se transformar por Jesus. E é isso que eu quero passar hoje para você. Eu quero dizer para você, ei, sejam gerados em submissão. Isso é processo, cara. É fácil? Não é fácil, mas se você não permitir, você nunca vai entender o propósito de Deus. Porque quando Deus for querer revelar o propósito, primeiro você vai querer entender para depois confiar. E a ideia da submissão é gerar confiança em você. A ideia da submissão é gerar a fé verdadeira de Deus, a fé genuína em você.
para que você caminhe por confiança, para que você obedeça porque você confia, não porque você entendeu. Porque você só entende depois que você já caminhou. E a rebeldia faz totalmente o oposto. A rebeldia faz você virar o dono da razão e entender e querer ser independente e fazer a hora que quiser. Não é verdade? E, cara, você tem que entender que a gente não foi gerado para ser independente. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você não foi feito para ser independente. Olha e fala, você nunca vai ser independente. Isso é muito engraçado, cara. Porque, cara, muitas vezes a gente tem sonho, né? Não vejo a hora de eu me tornar independente. Não é verdade? Sempre tem essa fase, né? Nossa, eu vou trabalhar e me tornar independente. Mas você nunca vai ser uma pessoa totalmente independente. Às vezes você pode se tornar independente, pô, eu tenho meu dinheiro, não preciso mais pedir dinheiro para os meus pais, né? Ou agora eu casei. Quando casa, cara, você se torna dependente. Daí vai ser para sempre, mas é maravilhoso, porque isso é real. Cara, o relacionamento com Jesus sempre vai te tornar dependente dele. E essa é a ideia. Por isso que você nunca vai poder caminhar sozinho, porque Jesus não te fez para caminhar sozinho. Jesus sempre vai te colocar em posições que você vai precisar se submeter a pessoas. Porque o ato de se submeter a pessoas, primeiro, te leva a caminhar sempre em comunhão. Segundo, te leva a gerar obediência. Terceiro, te leva a caminhar sobre fé. E quarto, te faz confiar verdadeiramente em Jesus. Cara, se submeta a pessoas. Se submeta aos seus líderes. Confronte esse orgulho, derrube esse orgulho e se disponha a obedecer. Não fique se justificando, não fique, ai, mas por quê? Porque, cara, se você hoje está passando por isso, é porque Deus permitiu para que você cresça, para que você amadureça, para que você seja gerado em submissão. Se você está vivendo isso hoje, é porque Deus permitiu que você passe. Se hoje você está sendo discipulado em uma área que você acha que não era necessário, mas você está, cara, se submeta. Se submeta a todos os ensinamentos, se submeta a todos aquilo que vai ser confrontado, porque deixa eu te dizer, às vezes você vai ser confrontado. Só que isso não é para te tornar menor, muito pelo contrário, isso é para te levar a níveis muito mais altos. Isso não é para te deixar mais fraco, isso é para te deixar mais forte. A deturpação de Satanás sobre a submissão te levou a ter pensamentos errados. E isso afetou muitos jovens da igreja, e hoje eles foram gerados em rebeldia. Mas hoje eu venho te chamar a ser gerado em submissão. Gostaria que você se colocasse de pé. Eu queria que você começasse a analisar a sua vida, cara. E seja sincero com você. A sua cultura é de ser submisso a insubmisso. Sabe? A submissão, ela te leva à obediência. Muitas vezes eu já ouvi, não, Misael, mas pô, eu vou ser obediente. Mas e se a pessoa mandar eu fazer algo errado? Às vezes é algo bobo, mas às vezes tem isso na cabeça da pessoa, não é? Pô, eu tenho que obedecer. Não eu tenho, eu escolhi obedecer, mas pô, se ele me manda fazer algo errado. Sabe, tem um versículo na Bíblia que diz que a lei de Deus está acima da lei dos homens. Como assim, Zé? Quer dizer que eu só tenho que obedecer a Deus? Não. Quer dizer que quando a ordem fere os princípios de Deus, você segue a lei de Deus. Mas quando você está numa posição que não fere princípios da palavra, obedeça a lei dos homens. Mas quando fere a palavra de Deus, obedeça a lei de Deus. Você está entendendo? Maturidade, cara, é tempo de maturidade. Sabe, é algo muito forte, cara, porque Deus está chamando jovens maduros. Deus está chamando jovens maduros. Não importa a sua idade, importa a sua disposição para que Deus trabalhe em você. Se você for analisar, muitos discípulos eram de menor. Por alguns estudos, tem aquela passagem que Jesus fala, dai a César o que é de César, e daí ele manda Pedro ir buscar uma moeda na boca do peixe. Se eu não me engano, Deus mandou buscar 2 moedas. Jesus mandou Pedro buscar 2 moedas na boca do peixe.
porque aquele era o imposto para 2 pessoas que eram de maior. Só que estavam todos os discípulos reunidos. Então, provavelmente, o único de maior que tinha lá era Jesus e Pedro. O resto era tudo de menor. O que eu quero falar pra você, cara, não tem a ver com idade. Maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com quanto você se dispõe a ser tratado por Deus. Com o quanto você se submete ao tratamento de Deus. Com o quanto você se submete àquilo que Deus, às pessoas que Deus colocou no seu caminho pra te tratar. Sabe, eu não falo pra você que é fácil, eu falo pra você ainda que eu fui tratado por esses tempos, porque eu sempre fui muito sanguíneo, era muito estourado quando eu tinha que falar. Chegou um período do meu serviço que aconteceu umas situações que eu sempre me exaltava e chegava irado em casa. E aí um dia minha esposa olhou pra mim e falou: amor, você já pensou que Deus está permitindo isso para tratar essa área na sua vida? Você já pensou que Ele é seu chefe, Ele é uma autoridade e você precisa aprender a se submeter? Foi aqueles 2. Mas eu fui inferiorizado, me tornei pequeno, eu fui inferior, isso me levou a ser inferior? Não, isso me confrontou e me tornou mais forte. Eu me submeti àquilo que foi revelado a mim. Falei, cara, a partir de hoje eu não vou mais falar nada. E, cara, eu ficava me analisando. Ia acontecer alguma coisa, eu respirava. Isso foi começando a ser transformado em mim. Porque não tem a ver com concordo ou não concordo. Tem a ver a quanto você está disponível a se submeter para um tratamento de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, é tempo de você ser gerado na submissão. Nós devemos parar, cara, com esse porquê, com esse mimimi, sabe? Esse do jovem Nutella. Eu concordo muito com isso, cara. Porque hoje é muito mimimi, não, só faço se eu quiser, eu não sou obrigado, né? Hoje tem pequenininha, criancinha, velho, que você fala, vai fazer, você não manda em mim. Não tem obrigação, você não manda em mim, você não é meu pai. Não é verdade, cara? Meu, nem sabe o que tá falando, mas já está sendo gerado o quê? A insubmissão. Sabe, cara, isso é muito preocupante. Por favor, entenda a importância de você se submeter. Entenda a importância de você se submeter uns para com os outros. Entenda a importância de você se submeter a líderes. Você sempre, cara, Deus vai permitir confronto, porque confronto faz crescer. E provavelmente tem grande porcentagem de quem te confrontar ser os seus líderes. E daí não é a deturpação de Satanás que vem com aquele pensamento, vou sair da igreja porque eu fui humilhado. Não, cara, o confronto é para amadurecer, cara, mas só entende o confronto aquele que foi gerado na submissão. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, só entende o confronto aquele que foi gerado na submissão. Glória a Deus. Feche seus olhos e comece a se avaliar, cara. Comece a olhar para dentro de você e se pergunte, o que eu tenho sido? Aonde eu tenho sido gerado? Sabe, eu tenho obedecido porque eu sou obrigado, eu tenho feito as coisas porque eu sou obrigado, ou porque eu estou numa disposição de obediência, eu realmente estou vivendo uma submissão? Os líderes que estão sendo colocados na minha vida, eu estou me submetendo a eles? Cara, a palavra diz que todos os líderes foram colocados por Deus. Líderes e governantes, então quer dizer que o seu chefe foi colocado por Deus? Sim, Deus te colocou lá para você aprender alguma coisa. Você foi colocado aonde você está porque Deus quer que você seja transformado e tratado em alguma área da sua vida. Hoje você está aqui no Ministério Cante. Você acha que você está aqui por uma coincidência ou porque você acha as pessoas legais? Ou porque foi a primeira igreja que você viu muitas pessoas que são lindas igual você? Não, cara, você está aqui para ser tratado, para se submeter a uma liderança. Você está aqui para se submeter a alguém. Você está aqui para ser transformado. Você está aqui para ser amadurecido. Você está aqui para crescer em Deus.
Mas o crescimento vem com você se sujeitar. O crescimento vem com você se submeter. Então eu quero que você olhe para dentro de você e veja aonde você tem sido gerado. Você tem sido gerado em submissão ou você tem sido gerado em rebeldia? Sabe, hoje você tem um coração submisso. Hoje você se dispõe a obedecer. Ou ainda quando você recebe um direcionamento, você ainda quer entender por quê, porque senão você não faz, ou porque senão você já vai ficar de cara, se rebeliar. Como que as suas atitudes quando você é submetido a uma ordem? Como as suas atitudes quando você é submetido a um direcionamento com o qual você não está de acordo? Porque quando nós estamos de acordo é muito fácil. Mas a submissão é revelada quando você faz algo que você não concorda, mas você faz porque você confia. Feche os seus olhos e comece a se analisar. Sabe, cara, aquela oração que Davi fez, ela é muito forte, eu aconselho você a fazer. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Sabe, porque uma das coisas que a rebeldia faz é maquiar as coisas. Ah, eu não sou assim. Ah, eu não sou assim desse jeito. Não, eu tô bem. Peça para Deus, fala: Deus, me mostra. Mostra, vê se há em mim algum caminho mau e se tiver, revela-me. Senhor, se eu estou agindo em áreas da minha vida em rebeldia, se eu tenho dificuldade de me submeter aos meus líderes, se eu tenho dificuldade de me submeter na minha empresa, se eu tenho dificuldade de submeter aos meus professores, se eu tenho dificuldade de me submeter uns para com os outros, Pai, me mostra. Pai, se eu tenho sido gerado em rebeldia, me mostra. Quais frutos que eu estou dando? Senhor, eu não quero mais ter essas atitudes. Pai, eu quero crescer, eu quero fluir em Deus. Eu quero ser gerado em Deus. Comece a falar com Deus, comece a abrir o seu coração, comece a mostrar quem realmente você é. É tempo de nós sermos gerados em submissão. Deus está chamando uma geração que quer estar em processo de amadurecimento. Deus está chamando uma geração que quer estar em processo de amadurecimento. Chega do tempo de mimimi, chega do tempo de rebeldia, chega do tempo de viver por viver ou viver sem princípios, sem valores. Deus está chamando jovens que restaurem os fundamentos do reino de Deus. Eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Fala: Senhor Jesus, eu me coloco diante da Tua presença. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim frutos de insubmissão. Vê se há em mim frutos de rebeldia. Senhor, eu me coloco diante da Tua presença. Eu abro meu coração e peço para que a partir de hoje eu possa ser gerado em submissão. Eu possa fundamentar a submissão. Senhor, eu quero me submeter aos meus líderes, aos meus pais espirituais, aos meus pais biológicos. Senhor, eu quero me submeter, Senhor, aos meus chefes no meu emprego, aos meus professores na escola. Senhor, eu quero me submeter. Eu quero ser gerado em submissão. Pai, que a partir de hoje, todo fruto de rebeldia seja arrancado do meu coração. E que toda ideia deturpada por Satanás seja agora cancelada, apagada, eliminada da minha mente, do meu subconsciente, e que a partir de hoje os ideais do reino de Deus, aqui a partir de hoje os fundamentos do reino de Deus estejam cravados em mim, e que isso faça parte da minha cultura, e que eu possa manifestar o reino de Deus.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor bem forte. Mais forte, mais forte, mais forte. Glória a Deus. Pode se assentar, querido. Que a partir de hoje nós possamos caminhar sobre submissão. Amém? Que a partir de hoje nós tenhamos uma visão diferente. Na verdade, que a partir de hoje nós tenhamos a visão verdadeira do que significa se submeter. E que a partir de hoje, cara, eu tenho certeza que se você colocar isso, fundamentar isso no seu coração, se você realmente viver isso, muitas coisas serão destravadas na sua vida. Muitas coisas Deus vai abrir porque você passou um nível. Muitas coisas Deus vai revelar para você. Lembra, Deus só revela o propósito que Ele tem para você quando você aprende e quando você entende que você precisa ser gerado em submissão. Grava isso no seu coração, grava isso no seu espírito, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você que trouxe a sua oferta, tem o envelope lá atrás, amém? Querido, é tempo de nós sermos fiéis. Não tem a ver com pandemia, não tem a ver com nada dessas situações que estão acontecendo. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que seja fiel sobre o pouco e sobre o muito te colocarei. Cara, esta palavra ela é muito forte, porque eu falo para você que é tempo de você ser fiel, porque, cara, Deus quer colocar você a usufruir de muitas coisas. Só que você só vai ter essa liberdade. Deus apenas vai conseguir colocar você em níveis maiores se você cumprir a palavra. A palavra de Deus ela é um mandamento que se você cumprir, você vai usufruir. A palavra fala também que cara, nós comeremos o melhor dessa terra. Mas para nós usufruirmos do melhor dessa terra, nós precisamos obedecer princípios. E um dos princípios é seja fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então, cara, seja fiel. Que eu tenho certeza que Deus vai abrir portas para vocês extraordinárias. Portas de emprego, portas de estudo, né, universidades, os sonhos que vocês têm de profissão, Deus vai abrir, mas vocês precisam cumprir mandamentos. Mandamento significa princípios inquebráveis. Não se tem como deturpar princípios. Então, cara, cumpra os princípios que eu tenho certeza que você vai fluir em Deus em todas as níveis que Ele colocar na sua mão. Você vai aprender e você vai aprender a ser fiel sobre o pouco e Ele vai colocar você no muito e você vai desfrutar deste muito. Que a palavra é disso. Amém? Que nós comeremos e desfrutaremos do melhor dessa terra. Gostaria que você ficasse de pé. Vamos estar orando, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero abençoar a vida desses que estão, Senhor, desses jovens que estão ofertando. Senhor, eu quero declarar sobre a vida deles que eles colherão 100 vezes mais sobre tudo aquilo que eles, Senhor, investem no reino. Não são dinheiros, Pai, mas são sementes, Pai, plantadas no Teu reino. Nós cremos, temos convicção que esta terra é fértil. Nós temos convicção, Senhor, que esta terra é produtiva. E nós temos convicção, Pai, que essas sementes florescerão. E nós veremos, Pai, todas essas sementes sendo, Senhor Jesus, geradas. E nós veremos estes jovens colhendo sobre essas sementes que eles plantaram. Por isso, Pai, como profeta do Senhor, eu declaro 100 vezes mais sobre tudo aquilo que eles ofertam e semeiam no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode trazer e colocar aqui. Aleluia. Querido, você que está me assistindo, eu queria declarar sobre a sua vida que é um tempo novo. Amém? Que você entenda esta palavra que foi ministrada. Que você restaure este fundamento do reino de Deus, que é a submissão. Que a partir de hoje você viva uma nova vida. Uma vida com disposição para obedecer. Disposição, uma escolha de obediência. Que eu tenho certeza que muitas coisas na sua vida vai ser destravada e você vai ser muito transformado por Deus. E seu caráter, a sua vida, você cada vez vai estar mais parecido com Jesus. Amém? Tenha uma boa noite. Deus abençoe.